Breaking Bad dispensa introduções. É simplesmente a melhor série que eu já assisti na minha vida, e olha que eu não falo isso de modo leviano. Olá, eu sou o Fausto Ramos e eu vou pular a vinheta do meu canal porque eu tô muito ansioso pra falar sobre esse assunto. A série tem 5 temporadas e pra mim foi o timing perfeito para desenvolver todo o arco de desenvolvimento do Walter White. Mas tem um episódio em particular que é detestado por muitos fãs e que, na minha opinião, é simplesmente o melhor episódio da série. Na verdade, é o episódio mais importante da série. É o episódio que simplesmente resume toda a história e toda a semiótica por trás de todas as 5 temporadas. É o episódio da mosca, ou aquele da mosca, como as pessoas costumam chamar. Eu vou estar analisando o episódio e mostrando por que, na minha opinião, a mosca é a melhor metáfora que você vai encontrar em toda a série. O episódio começa com takes de uma mosca e com a Skyler cantando para Holly. Depois da introdução, nós vemos Walter White com insônia na cama. Ele levanta depois e vai para o trabalho, provavelmente sem ter dormido aquela noite. Depois nós descobrimos o Walter White paranoico com as produções, tentando fechar as contas e descobrindo que está faltando alguma parte da produção. Nós que somos espectadores, nós sabemos que o Jesse está roubando parte das produções, mas o Walter White até aquele momento não sabe disso. Walt expressa suas dúvidas com o Jesse, que tenta lubridiar ele a acreditar que há algum problema na produção, algum resíduo, alguma sobra que eles acabam deixando para trás, e é isso que está fazendo as contas do Walter White não baterem. Jesse vai embora, e enquanto o Walter White está no laboratório tentando fechar as contas, todas as suas preocupações, todos os seus problemas se materializam na forma de uma mosca. O Walt tenta matar a mosca, ou seja, ele tenta impor controle ao caos de tudo que está acontecendo na vida dele, de todas as mentiras que ele tem que contar para os familiares e para os amigos dele para tentar sustentar a ideia maluca do que ele está fazendo. E nessa tentativa de controlar o caos, ele acaba quebrando uma lâmpada e depois caindo de uma altura que quase machuca ele gravemente, apenas para a mosca aparecer de novo para ele, claramente zombando da cara dele. Jesse volta no dia seguinte para o laboratório apenas para testar a loucura de Walt, discute com ele tentando entender por que uma mosca é um problema tão grande, tão grave. Jesse tenta até mesmo continuar as produções, mas Walt impede ele de qualquer maneira. Walt expressa sua paranoia de forma bem incisiva, dizendo: "Nós estamos mortos. Não há espaço para erros, não com essas pessoas." Ele mostra o quanto que ele está aterrorizado por toda a situação que ele está passando com o Gus e com aquela produção daquele laboratório gigantesco, e que ele sente que qualquer erro que ele cometa, qualquer problema, qualquer falha pode resultar na morte dele, porque todo aquele castelo de cartas tão delicado de mentiras e de arranjos que ele fez pode cair com qualquer falha, com qualquer detalhe fora do lugar. Depois de alguns conflitos no episódio, Jesse coloca calmante no café do Walt e tenta contar para ele uma história sobre a tia dele, de como a metástase do câncer da tia dele foi descoberto por conta de certos delírios que ela passou a ter. Jesse está claramente insinuando de que Walt perdeu o juízo, ficou doido, maluco da cabeça. Mas Walt explica para ele que ele já foi no oncologista dele e que ele sabe que o câncer dele ainda está em remissão, ou seja, não tem nada acontecendo de errado com ele, muito menos com a cabeça dele. Walt comenta que possivelmente houve um momento em que seria o momento perfeito para ele fazer a passagem dele, ou seja, para morrer, e deveria ter sido antes da sua esposa descobrir que ele estava mexendo com metanfetamina, mas não poderia ser antes da Holly ter nascido. Então ele fica nesse meio termo de tentar descobrir, quantificar e calcular e mensurar o momento perfeito para morrer. É o Walt tentando controlar de novo o caos da realidade que simplesmente foge do controle dele sempre, representado novamente pela mosca. O Walt até mesmo diz de modo bem específico sobre isso, usando as palavras: "Deve existir uma combinação de palavras que eu possa usar e tentaria explicar tudo isso, mas com ela, com a Skyler, eu não consigo encontrar essas palavras." Ou seja, ele tentando formalizar, encontrar fórmulas, equações, um jeito certo de arranjar as palavras para fazer a Skyler ficar do lado dele nessa coisa de fazer metanfetamina, e ele não consegue.
É esse ponto então que o Walt menciona de novo sobre o dia da morte da Jane, comentando que ele encontrou o pai da Jane num bar e eles conversaram sobre trivialidades, mas naquele momento ele não sabia que era o pai da Jane. Então ele pensa, cara, quais são as chances? Ele tentou calcular e eram astronômicas as possibilidades de ele ir naquele bar, naquela noite, sentar do lado daquele homem e conversar com ele, sendo ele justamente o pai da menina que morreu naquela mesma noite, do lado da cama do Jesse. Toda essa confluência de coincidências, o Walt imagina que é o universo tentando falar com ele alguma coisa, embora ele não saiba dizer exatamente o que. Pois diz ele que quando ele aprendeu na faculdade sobre química, sobre ciência, a ciência explica que o mundo é o caos, o mundo é sem controle. Nós é que tentamos colocar razão e sentido a ele, mas que quais são as chances do universo fazer ele encontrar com aquele homem naquela noite, naquelas condições? Ou seja, é o Walt tentando encontrar um sentido, encontrar uma explicação racional para aquilo que acontece na vida dele. Mas tudo foge, novamente, o seu controle, a sua razão e todo o propósito que ele tenta criar para as coisas que ele faz. Essa é a mosca, esse é o simbolismo por trás de todo esse episódio que explica toda a série, todas as 5 temporadas estão confinadas nessa filosofia de que nós tentamos dar controle à nossa vida, moldar aquilo que não pode ser moldado, que não pode ser controlado, ao invés de tentar surfar com as possibilidades. Jesse insiste em tentar matar a mosca. Acaba ficando uma cena bem interessante, porque o Walt, mesmo muito fraco, tenta dar sustentação à escada em que Jesse está pendurado. E o Jesse se coloca cada vez mais alto, ou seja, num ponto cada vez mais instável. Quase cai da escada, quase quebra o próprio pescoço tentando matar a mosca. E é apenas quando ele desiste de matar a mosca que a mosca pousa perto dele e ele mata a mosca. Ao mesmo tempo que tudo isso acontece, o Walt tenta confessar a Jesse que ele viu a Jane morrer, a namorada dele. Mas ele não consegue, ele não tem coragem. Percebe-se que ele ainda tem remorso com isso. Ele se sente mal pelo que ele fez. E ele quer poder confessar isso para o amigo dele, mas ele não consegue. Então a mosca também pode representar, nesse caso, a culpa, o remorso do Walt. E também talvez um pouco do remorso do Jesse. Embora o Jesse se mostre muito... eu aceitei, ela morreu, não é culpa de ninguém, não é culpa sua, não é culpa minha, não é culpa dela. Só um acidente, as coisas acontecem. Ele aceita esse turbilhão que é a nossa vida. A gente vê isso quando ele sai da reabilitação e ele fala: eu simplesmente resolvi aceitar quem eu sou. Eu sou uma pessoa ruim, eu sou um cara mau. Eu uso drogas, eu fabrico drogas, eu vendo drogas para os outros. Esse que eu sou e esse que eu resolvo ser. E talvez por isso ele consegue matar a mosca, mas não sei, talvez seja só um devaneio interpretativo meu. Como talvez todo esse vídeo é, como talvez todos os meus vídeos são, que seja. O Walt volta a compartilhar com Jesse as suas preocupações sobre a produção, ou seja, o quanto que ele é metódico, o quanto que ele é paranoico com tudo, volta a aparecer depois desse episódio da mosca. E ele tenta manter o Jesse sob controle, sabe? Terminar de apertar aquele último parafusinho que estava solto, e o Jesse sempre resiste a esse controle. E diz pra ele não se preocupar, que quem diz que ele precisa da proteção do Walt? Quem tá pedindo a proteção do Walt nesse sentido? Então o Walt volta pra casa e, de novo, ele tá tentando dormir quando a mosca volta a aparecer pra ele. Ou seja, as preocupações dele não acabaram. As preocupações dele não vão embora. As preocupações dele vão continuar zanzando na cabeça dele até enlouquecer ele. Se você gostou dessa análise semiótica e tem interesse em seriados e outras análises como essa, mantenha-se antenado no meu canal. Até por acaso.